Depressão à luz da doutrina espírita, foi o que me pediram para falar. O tema já me é caro, porque eu sou psicólogo, né? Então, óbvio que o tema de respeito a mim é um tema daqueles que a gente tem muito preconceito em cima, muito. Né? Tem algumas coisas que a gente supõe saber sobre alguns quadros, mas são complicados. Então, não é à toa que eu coloquei ali o palhaço, né? Para representar esse quadro de depressão, porque é normalmente assim que as pessoas se sentem. Né? Quem está deprimido se sente muitas vezes fantasiando na vida, fazendo papel na vida, e não se sente literalmente vivo. Então eu botei ele ali, né, daquele jeitinho, com aquela carinha triste, e eu vou começar a falar, como eu falei, eu sou psicólogo, eu sou neuropsicólogo, e aí o tema, obviamente, mexe muito comigo, porque eu tenho informações pelos dois lados, né, tanto como da doutrina espírita quanto pelo outro lado. E eu vou começar a falar pela parte material. Eu gosto muito do viés científico. Kardec era muito ligado nisso. Kardec era positivista, né? E ele recomendava mesmo: estudem sempre o que a ciência traz, porque a ciência vai evoluir e a gente tem que estar sempre se atualizando. Pois bem, então eu vou começar falando. Vamos embora. E uma coisa que a gente normalmente esquece, que o cérebro é parte do corpo. A gente tem mania de fazer essa dicotomia, né, entre o que eu penso, o que eu sou, etc., e o meu corpo, como se essas coisas fossem separadas. Só que o cérebro é um órgão do corpo e é parte dele. A gente, não, como pensa com o cérebro, a gente normalmente exclui o cérebro da percepção. A gente considera o cérebro meio de a parte desse negócio, mas ele é um órgão. E como órgão tem suas características. Por exemplo, vou falar de algumas características do corpo. Todo mundo já deve ter recebido essa coisa na internet, né? E todo mundo já se pegou tentando. Que eu não consigo, né? Já deve ter recebido esse negócio de beijar o cotovelo. Ninguém consegue beijar o próprio cotovelo, já notaram? Está aqui pertinho, né? Evidentemente, não está nem tão bonitinho. Está pertinho, mas está fora do alcance. Né? É uma restrição física do corpo. O corpo tem uma estrutura, que é uma estrutura óssea, que impede que eu alcance com a boca o meu cotovelo. Perfeito. Você não vai achar ninguém reclamando disso na vida. Ninguém vai entrar no consultório e dizer: eu estou num problema porque eu não consigo beijar. Não rola, não tem esse problema. Mas a gente tem outras restrições. Quer ver, por exemplo? Né? É uma brincadeirinha que tem aí. Você está todo mundo sentado, então a gente vai fazer o seguinte: vocês façam um círculo com o pé direito. Você está dispensado aí, porque senão você vai ter. Façam um círculo com o pé direito no sentido do ponteiro do relógio. Está todo mundo fazendo? Não, alto. Levanta aí do chão. Agora, enquanto está com o pezinho levantado fazendo o círculo no ponteiro do relógio, desenhe um 6 no ar com a sua mão. Mudou? Que engraçado, né? Por que você não controla a perna direito? A mão não. O que houve? Eu digo o que houve. As áreas são próximas no cérebro. Ocorre uma contaminação. Se você treinar direitinho, você consegue. Tá? Mas, de primeira, as áreas se interferem, simplesmente inverte o movimento. Né? Fica quieto, faz o que eu estou mandando. Ele não faz, ele faz ao contrário. É uma restrição neurológica. Ele tem restrições também de outro tipo. Uma restrição simbólica. Então, vamos lá. Aula de matemática. Todo mundo na cabeça. Sem falar, eu vou falando as contas, eu quero que vocês calculem o resultado. Sem colar ninguém, por favor. Tá? Não conta para o coleguinha do lado. 15 mais 6. 3 mais 56. 89 mais 2. 12 mais 53. 75 mais 26. 25 mais 52. Pode ir? Tá ficando difícil, né? 63 mais 32. Vai ficando mais difícil ainda. 123 mais 5. E agora, sem falar, pense numa ferramenta de uma cor. Pensaram? Ok, quantos aqui pensaram no martelo vermelho? Caraca! É? Empresários. O Google, fique quieto. Pensou amarelo. Normalmente o que vai ocorrer é isso. Eu pensei no martelo, mas eu ainda estava pensando na cor. Estranho, né? Muito estranho. Vamos lá. Tá vendo? Tá até lá o desenho. Tá? Um martelo vermelho. O que está ocorrendo aí?
Normalmente, se não é vermelho, é amarelo. A gente isso já estava escrito, eu juro que eu não escrevi. laranja. Mas se não é um martelo, alguém pensa ou no alicate ou na chave de fenda, né? Ninguém vai dizer, por exemplo, uma torquês caramelo. Ninguém sabe nem o que é isso. Aquele alicate de frente, assim, que morde de frente, uma torquês. Ninguém vai dizer uma torquês caramelo, né? Ou uma prensa. São restrições que a gente tem no cérebro, tá? No corpo. Agora vamos para lá. A gente também tem a mesma coisa quando a gente fala de como a gente é do cérebro da gente. Por exemplo, restrição física. De todas as línguas do mundo, todas elas são estruturadas sujeito, verbo, predicado. Não é? Isso é uma representação desse corpo físico. Eu vejo através dos olhos, então eu me penso aqui, e eu vejo as minhas mãos agindo em alguma coisa. Sujeito, verbo, predicado. Eu cumprimento você. Eu cumprimento você. Ok? A frase é montada de sujeito, verbo, predicado. Botei uma brincadeirinha ali, né? A Mônica dizendo para Cebolinha, Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Ele diz que fofoqueiro. Né? Sujeito, verbo, predicado. Só pensa assim. Né? Então, isso gera uma restrição, muitas vezes, para a gente, alguma coisa que eu vou falar. Da mesma forma, a restrição neurológica. Esse corpo que habitamos, essa máquina biológica, veio de animais gregários. Então, em qualquer canto, a gente quer saber quem é o chefe. Quem manda nisso aqui? Senta no centro, a primeira pergunta que você faz é quem é o presidente do centro? Né? Você não pergunta que trabalho eu tenho para fazer aqui. Né? Você não chega e diz, que trabalho eu posso fazer? Você pergunta, quem é o presidente do centro? Ah, muito prazer. É assim? A gente pensa o mundo em cima de estruturas hierarquizadas. Quem manda, quem faz. Isso é terrível. Tem um experimento psicológico que o cara faz, que ele faz o seguinte. Ele chama uma pessoa e diz, olha, toma aqui essa prancheta com perguntas e respostas. Você vai fazer a pergunta para esse cara que está do outro lado do vidro aí. Tá? Se ele errar, você aperta esse botão, vai dar um choque nele. Certo? Aí, se ele errar, você dá o choque e aumenta a voltagem do choque. Aí tinha um diálogo que é de 0 a 800 volts. Se alguém tomar um choque de 800 volts, morre. Tá? E aí, quando ele apertava, deixa estar, que só acendia uma luzinha do outro lado e o cara fazia cena de quem estava levando um choque. As pessoas iam até os 800 volts, porque alguém mandou. Então, às vezes, ela até chegava a questionar, mas isso vai machucar ele. Não, mas ele está por dentro, ele assinou dizendo, pode ir, vai. E as pessoas iam até 800 volts. Alguém mandou, não tem mais nada a ver com isso. Nós viemos de animais gregários, a gente sem quer. Botei o Hitler lá de propósito, porque esse é o tipo da pergunta que muita gente faz, né? Mas ninguém na Alemanha era contra o que ele fazia. Tem um filme que mostra esse experimento. Né? Esse experimento? Não, esse eu não conheço. Eu conheço um documentário. Tem um filme. Sobre a juventude hitlerista, tem um experimento que um cara fez nos Estados Unidos, chamado A Onda. Então foi gravado 2 vezes esse filme. Sim. Uma versão antiga e uma mais nova. Que fala, o pessoal pergunta, ele monta um esquema de juventude hitlerista dentro da escola e quando o negócio começa a dar briga, ele põe um filme lembrando que é A restrição simbólica também. Né? Nosso pensamento é, no fim das contas, sim ou não. Não é à toa que a gente inventou computadores binários. A gente pensa sim ou não, é certo ou errado, desde que a gente comeu o fruto da árvore do bem e do mal lá no... É isso que está contado nessa história. Ele passou a pensar se é amigo ou inimigo, bom ou mal, perto ou longe, quente ou frio. A gente pensa tudo dicotômico, não é à toa que a gente tem essa dicotomia, né? Vasco ou Flamengo, Grêmio Internacional, Republicano Democrata, né? Luz e sombra, essas coisas assim. A gente tem várias coisas que a gente foi herdando do corpo. Por exemplo, boa parte do nosso aprendizado é igualzinho que era dos insetos. Como é que os insetos resolvem o problema? Faz tudo. O que der certo vive e o resto morre. Nós aprendemos assim, tá? Bebês nascem com 10 vezes mais neurônios do que chegarão aos 21 anos de idade. 10 vezes. Eu não estou falando de maneira de falar, não. Por isso que todo bebê é um gênio. Em 1 ano ele dominou a língua, ele sabe muito bem como usar, inclusive como enganar papai e mamãe, né? Ele dominou o corpo, ele anda, ele fala, ele, né, se mexe, brinca. Ele dominou o corpo. A gente entra para aprender idiomas, quantos anos são aqui? 8? Por aí, né? Não, menos. É menos? É daqui os cursos mais curtos, 2 anos? Mesmo assim, a gente aprende, chega lá e descobre que fala mal pra caramba, né? Alguém pergunta alguma coisa? Essa fase é a fase de formação de hábitos. A educação é importantíssima porque ela atua aí. Se eu ensino ao meu filho
através do diálogo, tanto faz o espírito que esteja habitando aquele corpo. Quando ele chegar lá nos 21 anos, quando ele tiver um problema, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é dialogar. Tá? Se ele for um mau espírito, pode ser que ele vire alguém que seja enganador dos outros. Se eu ensino para ele que ele tem que brigar, sendo que algo estiver errado, quando chegar aos 21, por melhor que seja o espírito, ele vai querer resolver tudo na mão. Não tem jeito. O negócio dele é dar tapa em todo mundo. Depois ele pensa, ai meu Deus, não, eu sempre me boto nessa categoria, né? Eu brinco quando eu estou dirigindo, que a gente leva aquelas fechadas assim, eu vejo o selvagem surgir, tacar na mão, eu fico quieto, calmo, senta. Vai com Deus, meu irmão, ele estava rosnando, senta, calma. A gente tem que administrar porque surgem de novo esses hábitos. Se a gente der bons hábitos para a criança, eu estou correndo um pouco, porque ficou grande. Outra forma de aprender, que a gente herdou também, ainda da evolução, é o aprendimento heurístico. Eu faço uma coisa, se dá certo eu tendo a repetir. Se dá errado eu tendo a não repetir mais. Ok? É por isso que eu sempre recomendo, especialmente tem um programa que diz assim, você pode treinar seu marido como você treina um cachorro. O que é isso? Você treina um cachorro, você vai treinar um cachorro, você treina por condicionamento operante. O que é condicionamento operante? Quando ele faz o que você quer, você agrada ele, dá recompensa. Quando ele faz o que você não quer, você deixa pra lá. Ok? Normalmente a gente faz o oposto. Quando alguém faz o que a gente não quer, a gente briga. E quando a gente faz o que a gente quer, a gente diz, não fez mais do que obrigação. Então, quando a gente ensina por condicionamento aversivo, que é esse, a pessoa rapidamente aprende a não fazer aquilo na frente da gente. O estímulo só acontece quando você está presente, quando não está. Aquele filme, como é que é? Curtindo a Vida Doidada, é um bom exemplo disso. Os pais saem e o garoto vira a casa pelo avesso. Porque condicionamento aversivo, o pai não está, posso fazer o que for. Não é? Quando a gente faz condicionamento operante, não, funciona bem. Eu dou um bom exemplo. Você chega no final da faculdade, né, o professor lhe dá 9,5, você vai lá brigar pelo 10, já notou? O meio ponto não serve para nada para o CR, não vai afetar a sua vida profissional, mas você vai lá brigar, mas mexe. Meio ponto, que você tirou meio ponto. A gente sempre foi elogiado quando tirou 10. Né? Então o professor entrega a prova 10, parabéns, pronto. Vida inteira, resultado final da faculdade, não serve mais nada, a gente quer o 10. Heurística. E a última coisa que a gente tem são os neurônios espelhos. A gente sente quando o outro expressa alguma coisa. Né? Quando alguém está expressando dor, a gente sente a dor também. Isso é fruto dos neurônios espelhos. Já existe também nos animais. Né? Não se engane, quando você chega triste, o seu cachorrinho vem se acomodar do seu lado porque ele olha você triste, diz tristeza. Tristeza merece acolhimento. Então vai lá e dá acolhimento. Né? Assim como quando chega em casa, ele não se sente culpado porque ele roeu o sapato. Ele olha para você e diz, dono do sapato ruído é melhor correr. É assim. Né? Você faz aquela cara bem de que eu vou matar esse cachorro e ele, ó, rapidamente desaparece. Mas é o primórdio da consciência. Né? Se a gente pensar na consciência, a consciência ocorre quando eu começo a considerar que o outro é igual a mim. O neurônio espelha justamente o primórdio da consciência. Na consciência, a gente começa a usar o tal do pensamento lógico que eu falei, do simbólico. Né? Do sim ou não, do certo ou errado. Eu gosto dessa expressão de super-homem sofrendo, porque é bem o tipo, né? É aquela coisa, a gente às vezes tem tudo, é super poderoso, mas está sofrendo qualquer coisa. Né? Em função desse pensamento, a gente é capaz de ter imaginação. Imaginação é uma palavra bonita, porque a gente normalmente não se dá conta, né? É a gente conseguir colocar conceitos como imagem na cabeça e trabalhar com eles. Graças a isso, a gente tem vida na erraticidade. Quando eu adquiro consciência, ocorre um momento em que eu morro, meus neurônios todos param de funcionar, não emitem mais nenhum ruído para o espírito ou para a individualidade que está ali dentro, mas, no entanto, a individualidade diz assim, mas eu ainda estou aqui, eu não sumi. Ela é capaz de se pensar, apesar de não ter mais nenhuma base física para isso. Nesse momento, a gente entra no mundo hominal. A gente sai do finalzinho da evolução do animal e entra no hominal. Certo? Entrando no mundo hominal, a gente volta para os planetas primitivos para começar o desenvolvimento agora como espécie dominante. Não é isso? A gente vai se desenvolvendo como animal em vários planetas, ok? Tem gente olhando para mim? Beleza? A gente vai se desenvolvendo desde o princípio inteligente, desde o iniciozinho com a matéria,
Aí vai formando individualidades, essas individualidades passam a ter acúmulo de experiências dessa individualidade, vai causando um progresso particular dela, até que chega um ponto que ela chega à consciência e volta. Pois bem, um outro resultado da consciência é a capacidade que a gente tem de se iludir. Porque eu passo a pensar o mundo e inventar o mundo. Não é? Isso é tão bonitinho que está lá no Gênesis, já notaram? Adão e Eva vão lá e comem o fruto da árvore do bem e do mal. Né? E aí, Deus entra, chega a rir desse momento, Deus entra no paraíso e Adão e Eva se escondem dele. Deus não é onisciente? Eles se escondem. Aí Deus pergunta, Adão, onde está você? Ele não é onisciente? Do que essa passagem está falando? Os judeus não tinham ciência naquela época, mas já percebiam isso. Quando eu começo a inventar o mundo, eu invento um mundo que eu excluo até Deus da história. Eu passo a viver um mundo que Deus está fora. Então por isso que Deus entra e pergunta assim, Adão, onde está você? Porque ele saiu do mundo, ele foi viver no mundo particular dele. Tem aquele livrinho, O Reino, do Irmão X, que é ótimo. Ele vai falar exatamente disso. Cada um cria o seu próprio reino. E a gente muitas vezes cria reinos de completo sofrimento. Né? Então voltando lá. A gente falou então 3 formas de aprender. Uma forma que está ligado ao jeito como a gente age, à repetição, ao hábito, que é uma coisa ligada ao nosso cérebro que é chamado de reptiliano, justamente, porque se desenvolveu nos animais dessa fase. Uma outra que tem a ver com sentir, se eu faço algo e aquilo me agrada, eu tendo a repetir isso cada vez mais. Se eu faço algo e aquilo me desagrada, eu tendo a encerrar esse comportamento. E a última, que tem a ver com pensar. Isso aí bate com uma coisa que a gente chamava de cérebro trino. É um pensamento que não se entende mais como verdadeiro, mas simbolicamente ele funciona muito bem. Bate justamente com as 3 revelações, notaram? Moisés é justamente não faça, né? Não roubar, não matar, não disciplina. Pelo amor de Deus, gente, faz direito que a coisa funcione, disciplina. Não adiantou, né? A gente não foi bonzinho nessa fase, né? Aí vem Jesus e fala do sentir. Amai-vos uns aos outros, né? Fazei ao próximo aquilo que você quer que eu faça com você, beleza? Não adiantou também, né? E vem Kardec e finalmente vai falar do pensar, do simbólico. Vamos entender isso racionalmente, lei de causa e efeito, entendeu? Você faz para o outro vai repetir em você. Então, você está fazendo o próprio caminho, né? Pois bem, mas o tema é depressão, então vamos voltar para lá. Cada vez está mais frequente o quadro, porque cada vez está mais difícil lidar com as perdas e cada vez mais a gente está obrigado a lidar com essas perdas. A maioria de nós desencarnava até os 30 anos de idade, durante boa parte da humanidade. Né? E hoje isso está mudando. A gente já está chegando aos 80 e provavelmente até 2050 a gente já está passando dos 100 anos de idade média. Então a gente passa a ter que lidar com muitas perdas, né? O pessoal brinca mesmo, depois que a gente sai dos 30 e entra nos 40, dali é só ladeira abaixo. E claro que é. Fisicamente, sim. Você não vai querer competir, né, com o vigor de um jovem de 20 anos, não tem jeito. Né? Você fisicamente, você tem que ir desenvolvendo outras características que não as físicas para disputar. E aí uma coisa que vem logo a primeira confusão, muita gente confunde luto com depressão. Não é? Luto e depressão são 2 coisas completamente diferentes. Vamos lá. Por quê? Porque a gente começa a pensar muitas vezes do seguinte jeito, vou mostrar aquela questão da ilusão. Todo efeito tem uma causa, perfeito? A gente acredita, né? Na doutrina espírita a gente fala tudo sempre. Se Deus é justo, a causa tem que ser justa, não é? Perfeito? Tudo certo? Se a causa não está na vida atual, tem de estar na vida precedente. Também está certo, né? E a gente chega, eu botei de propósito a imagem de Prometeu acorrentado. Prometeu, teoricamente, aquele que foi aos céus e roubou o fogo e trouxe para os homens, né? E por isso ele foi condenado a ficar acorrentado numa montanha e todo dia o abutre vinha e comia o fígado dele. E de noite o fígado se regenerava, né? Então todo dia era o mesmo sofrimento e todo dia era o mesmo dia. Então tá lá. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Muita gente, você vai achar e vai concordar com isso. O homem nunca escapa às consequências de suas faltas. Não é isso?
e o homem sofre o que fez sofrer aos outros. A gente normalmente pensa desse jeito. E você vê muita gente descrevendo a Terra como sendo um mundo de sofrimento. Já notaram? As pessoas gostam de escrever assim, não, a gente é um mundo de sofrimento. Por conta dessa sequência de raciocínio que a gente fez aí. Que está toda bonitinha, né? Está toda certinha, mas, no entanto, isso termina gerando alguma coisa como se fosse um destino. Isso aí é uma imagem que o pessoal tinha tido, que existia um livro onde tudo estava escrito. Cada coisa. E muitas vezes a gente escreve desse jeito, a crônica de Akasha, né? Que aí eu cheguei lá e eu tive acesso às memórias todas das minhas vidas anteriores, eu vi o que eu fiz nas vidas anteriores. Não é assim, a gente escreve uma coisa bem desse jeitão. Mas eu botei o Cristo ali sofrendo na cruz de propósito, né? Que é uma das imagens que a gente não sabe porque ficou tão forte. Nem todo sofrimento nesse mundo denota uma falta. Ele não tinha falta nenhuma. Tinha? E, no entanto, ele sofreu, né? Essa é uma das discussões que já deu quase quebra no movimento espírita. Ele diz, não sofreu não. Ele não tinha corpo, era só uma materialização. As pessoas dizem, mas se fosse assim, era falso? Não. Kardec se manifesta sobre isso, né, e diz que não, que ele tinha um corpo normal como todos nós. Para encarnar no planeta, ele teve que se preparar para poder assumir um corpo como o nosso. Esse talvez tenha sido o maior sofrimento de Jesus. Porque Jesus aqui na doutrina, né, é diferente de Jesus para as outras religiões. Jesus é um espírito como nós, só que está na frente de uns 4 bilhões de anos, né? Quando o sistema solar começou a se formar, ele já era um espírito puro. Ele já era um dos espíritos que planejaram isso. E se a gente contar a Terra, né, que já teve 16 grandes extinções, já teve golpes de meteoros enormes para poder criar esse ambiente que a gente vive, né, a gente vai ver que o negócio não é fácil, não é tão facinho assim não, né? Haja cálculo de matemática. Para quem não gosta de matemática, é bom se inteirar que espírito puro tem que saber matemática, né? Então vamos lá, nem todos. As provas são buscadas pelo espírito para ativar o seu progresso. Perceba que isso é uma visão diferente daquele mundo de sofrimento que ele normalmente escreve. É um mundo em que as pessoas vão buscar as provas para ativar o seu progresso. Eu sempre brinco com isso assim. Então o corpo vai falar de coisas que a gente precisa desenvolver, né? A gente recebe um corpo que, poxa, olha só que beleza, né? Qualquer animalzinho lá na África nasce, a mãe come a placenta, põe nas 4 patas e ele vai atrás do bando, né? Igual a gente nasce, alguém tira a placenta, porque senão a gente morre sufocado, né? Aí você espera um ano para ele ficar em pé, né? Depois, para ir atrás do bando, uns 7. Para ficar independente, sexualmente independente, uns 15. Independente mesmo, uns 45, 50. Né? Então, continuando. A expiação serve como prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Todos nós permanentemente estamos vivendo provas. Nós somos colocados a teste permanentemente para verificar o quanto já aprendemos. Isso é permanente. A forma como eu encaro essa prova é que transforma ela numa expiação ou não. Né? Então, quando o Kardec vai perguntar a respeito do... Opa, fui para trás. Mais uma. Aí, quando Kardec vai perguntar a respeito de conhecimento do passado, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Falando de uma coisa que ocorre muito, não é? Quando eu fico preso em algum problema meu, ele não me abandona. Ele vira literalmente um trauma. Não é isso? E a gente às vezes perde essa noção. Quem define o que é traumatizante ou não é a própria pessoa. Ah, mas poxa, ela não tinha condição de lidar com aquilo, seja o que aquilo for. Sim, mas você vê, quando você vai para a clínica, especialmente, como é diferente a resposta às coisas. Né? Às vezes coisas que a gente não pensaria que as pessoas não suportariam, elas tiram de letra. E outras pessoas, por coisas muito menores, sofrem muito mais. Então, quem decide o que é importante ou não, quem decide o que permanece ou não, é a gente. Continuando, então. Da mesma forma, o livro dos médiuns vai dizer que, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Kardec leva um passo afora nisso, né? Ele vai perguntar, como é que eu vou saber o que eu fui, não sei o que. Ele diz, não, olha o que você é. O que você é o reflexo do que você foi.
na verdade, quando a gente fala hoje em dia de memória, a gente sabe que é desse jeito que funciona. Por exemplo, todo mundo deve lembrar aqui com clareza quando foi que deu o primeiro beijo. Né? Agora, alguém me diga o que comeu há 3 semanas atrás. Não era relevante. Não lembro de ontem. Não é importante para o meu desenvolvimento. Aquilo some. Da mesma forma, com todo o esforço que eu tive para aprender como escrever um A, desaparece. Depois eu não lembro da tia Teteca ensinando isso. Olha, vai lá, pega a mão. Não, não fechou o A. Sumiu. Eu não tenho mais isso como referência. Não há por que chegar para um espírito crístico e perguntar. Lá quando você estava lá nas primeiras encarnações, você matou alguém, né? Claro que matou. Mas desapareceu. Sumiu porque aquilo não é mais relevante para ele. Ele está cuidando de outras coisas. As coisas que a gente deixa ir simplesmente desaparecem. As coisas que a gente perdoa somem. As que a gente não perdoa, né? Bem como diz Emmanuel, arruma obsessões que às vezes duram milênios já fora. Né? Porque a gente é obsediado e quando desencarna, agora ele vai ver, vira obsessor, aí desencarna ele, a gente vira obsediado, e assim a gente vai fazendo uma dança por milênios já fora, né? Então, vamos lá. Uma das perguntas que Kardec vai perguntar é por que existem pessoas de lado tão desgraçadas ao lado de pessoas tão favorecidas pela sorte. Qual filosofia ou religião pode resolver isso? A doutrina espírita fala disso. Causas anteriores das encarnações. Então, eles vão citar algumas fatalidades, por exemplo. Eu listei ali, né? Perda de entes queridos das que são o amparo da família. Olha que fatalidade, né? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Azares, independentes de todas as precauções. Flagelos naturais. Crianças que morrem em tenridade e na vida só conheceram os sofrimentos. As enfermidades de nascença que tiram os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, doenças mentais. Tudo isso aí ele coloca como fatalidades que tem a ver com sofrimentos associados às outras vidas. Não é? Só que se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que tudo isso aí tem a ver com quebra de expectativa. Por mais que seja um sofrimento muito concreto. Perda de entes queridos. Às vezes eu caso e espero que o meu casamento seja até o fim da vida. Se possível, que minha mulher vai chorar no meu túmulo. Aí ela morre antes. Eu fico sofrendo, dizendo, não, por que Deus... você fez isso, eu queria tanto que ela chorasse no meu túmulo, agora eu que vou ter que chorar no túmulo dela. Percebe que é uma quebra de expectativa? Da mesma forma, acidente que nenhuma previsão poderia impedir. É verdade, eu sempre cito o Stephen Hawking, que morreu recentemente, né? É impressionante ele, porque ele começou a ter esclerose lateral amiotrófica quando estava na faculdade já. Então, imagina você, entra na academia, começa a ter uma carreira brilhante e de repente vai ficando paralisado. Né? Eu cito ele como exemplo de dedicação às coisas, porque ele não se deixou bater. Não se deixou bater mesmo. E esse, ao mesmo tempo, ele mostra, eu não sou um espírito puro. Por quê? Ele fazia um monte de coisa maluca, né? Traía a mulher, frequentava o bordel. Ele não era aquele modelo de virtude que você olha e diz, ali está um espírito puro. Nada disso, muito pelo contrário. Ele era da pá virada, mas ele demonstrou uma persistência frente à adversidade, que é um exemplo para todos nós, né? Flagelos naturais, mesma coisa. Você está lá e vem o tsunami e leva tudo. Super dolorido. Mas, eu sempre lembro de um caso que pegou o meu tempo de vida, acho que a maioria aqui não vai lembrar, mas tem um vulcão aqui na América do Sul, Nevado del Ruiz, né, que ele teve uma avalanche, teve uma erupção, e ocorre o que eles chamam de lahar, que é uma avalanche de cinzas misturado com neve, com água, né? E ela desce, e assim que ela para, ela fica dura que nem concreto. E foi um horror, porque era na época já televisiva. As pessoas mostravam, as pessoas soterradas naquilo, as pessoas desesperadas tentando tirar. E era muito difícil, normalmente as pessoas morreram ali. A área está habitada de novo. Por quê? Isso gera uma área super fértil. Quem quer abrir mão disso? Poxa, mas eu estou voltando para aquela área fértil, que a qualquer hora pode ocorrer um outro desastre igualzinho. Né? Porque aquela área é fértil por conta do derramamento de lava que ocorre ali. E aí, o que eu faço? Volto ou não volto? As pessoas já estão lá de novo. Então, assim, é uma falta de previdência, é uma falta de... que no fim das contas não tem nem a ver com ser só flagelos naturais, né?
Crianças que morrem em tenra idade, mesma coisa. A gente nasce um filho, a gente julga que você é o filho que vai me enterrar, né? A gente não julga que vai enterrar um filho. Então. Enfermidade de nascença, mesma coisa. Deformidade, doenças mentais. Tudo são expectativas que a gente tem e que elas são rompidas. E quando rompe uma expectativa, vem o luto. Eu botei ali, o primeiro estudo que foi feito disso, de tanatologia, né, da Elizabeth Kubler-Ross, falava especialmente da própria morte. Quando alguém recebia a notícia da morte, como ela lidava com isso. Então ela colocou essas 5 fases aí. Negação. Primeira pessoa diz que não, isso não vai ocorrer. Claro que não vai ocorrer, não é comigo. O médico diz, olha, você tem 6 meses de vida, a pessoa diz, bobagem, não sabe de nada ele. Sabe nada, inocente, né? Ela primeiro nega e às vezes não faz nada com o assunto. Depois ela vai para a raiva, né? Muito comum gente perder a fé por conta disso. Não acredito mais em Deus, afinal de contas, por que tinha que ser isso comigo, etc. Depois, e percebam que é um dos itens do processo, a depressão. Tá? Depois a barganha, o momento que a pessoa começa a negociar com Deus. Não, então vem ao centro aqui e tal, estou fazendo tudo direitinho, quem sabe, né? Vou tomar um passe e tal, a doença some. E por último, a aceitação. As fases do processo. Nem sempre dá tempo da gente passar por todos. Mas perceba que a depressão é parte do processo de luto. Ok? Então vamos diferenciar bem o que é isso. A gente é capaz de colocar o cérebro em vários estados. Qualquer um que já foi ao cinema sabe disso. Né? Vocês já riram no cinema com alguma coisa? Já choraram? Já se assustaram? Com o quê? Você não sabia o que era filme? Não sabia o que era atores? Todo mundo ganhou dinheiro para fazer aquilo? Você pagou para entrar? Você não sabia o que estava vendo? Você entra e diz assim, agora eu vou ver o filme. Desliga a realidade, por favor. Né? Eu vou viver isso aqui como se fosse verdade. Quando a gente não aguenta, né? Quando a gente não aguenta, filme de terror é típico. Você está lá e está lá o cara matando, saindo das vísceras, vai tudo quanto é lado, você pega, não aguenta, está lá na história. Você dá 2 passos para trás e diz assim, o diretor não precisava fazer isso, que coisa exagerada. Pra que isso? Imagina quanto gastaram de efeitos especiais para essa cena, a cena diminuir, a gente volta lá para dentro. Aí você regula o quanto você aguenta daquilo. Né? Como é que é? Eu não aguento. Não aguenta nada. Mas tem outras coisas. Montanha-russa também é assim. Você vai lá, olha, todo mundo sai vivo, você ficou nessa. Aí senta na coisa e... Acaba, vamos de novo? Então, voltando lá, botei ali um resumão de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que colocam a gente pronto para agir em determinadas situações. No fim das contas, eles modulam as nossas emoções. Aí já vai alguém me perguntar, mas emoção não é do espírito? Já vou explicar a diferença. Então tá ali, ó. Quando a gente tem um choque de adrenalina no cérebro, a gente se prepara para luta ou fuga. Quando é noradrenalina, dá concentração. Quando é dopamina, dá prazer. Serotonina, melhora o humor. Endorfinas, dá euforia. Glutamato, melhora a memória. Acetilcolina, é o aprendizado. E o ácido gama-bútrico para calma. Ok? São neurotransmissores secretados pelo cérebro em regiões específicas para fazer com que funcione as emoções. Todos os mamíferos têm emoções. É por isso que quando alguém pergunta assim, qual é o seu animal de estimação? E alguém responde, uma cobra. Você já olha e diz, uma cobra? Né? Uma tarântula. Por quê? Mamíferos expressam emoções. É por isso que a gente gosta deles. Você olha para o seu cachorro e lê no comportamento dele se você pode passar a mão na cabeça dele ou não. Se ele tiver com os dentes para fora, com toda arrepiada aqui atrás, não encosta nele. Porque você vai levar uma mordida na mão, não é? A gente sabe. Você olha para ele e já sabe. Então por isso a gente gosta de cachorro, ainda mais de cachorro é gregário também. Tem muita gente que detesta gato porque gato não é gregário, né? Então você entra e se o gato não está nem aí para achar se você é o alfa ou não. Ele simplesmente ignora você. Onde caiu daqui? Ele ignora você, ele só é territorialista, né? Ele vem para perto de você quando ele quer carinho, quando ele não quer, ele vai embora. Tá nem aí? O cachorro vai atrás de você porque quando você sai de casa ele acha que morreu. Não se enganem, né? Todo mundo acha que o cachorro é muito, muito legal, mas o que ocorre com ele, quando ele fica sozinho, é que um cachorro sozinho, sem bando, ele acha que está morto. Quando você entra em casa, ele renasce.
Então aquela alegria que a gente vê não é alegria, é porque ele agora acredita que viveu de novo. Né? É cruel. A gente é cruel com isso todo dia, o dia inteiro. Eu me nego a ter cachorro em casa justamente por isso, que é todo dia, o dia inteiro. Ele não tem bando. E são animais gregários. Então você deixou Dá pra ter sozinho. 2 cachorros, né, logo? Dá, melhora um pouco. Quando ele acha que é o alfa, ele faz comportamento típico. Quando você sai, ou seja, você passou à frente dele, ele vai lá e briga com você. Como você não está, ele vai para onde tem o seu cheiro, ou sua cama, ou seu sapato, e destrói aquilo. Né? Aí você volta, aí ele se comporta melhor. Tá explicado o que aconteceu com a minha casa. Exatamente. E quando você abre a porta e o cachorro sai correndo na frente, ele não está fugindo de nada, não. Ele está querendo que você corra atrás dele, que a gente faz normalmente. A gente corre atrás dele, vocês viu? Estou mandando no bando, estou bem aqui nessa... Sou eu o alfa dessa história, e é complicado. Cães que são alfa é meio complicado, porque às vezes eles decidem quem entra na casa ou não. Então, por exemplo, quem tem um bebê com um cão que acha que é o alfa, o bebê está em risco, ele pode resolver matar o bebê. Pois é. Então, assim, tem que ficar atento a esses detalhes. Isso gera um equilíbrio no cérebro, um equilíbrio dinâmico. E eu botei a bicicleta bem como um exemplo de equilíbrio dinâmico, né? Porque se você resolve parar na bicicleta, vai... não é assim? Enquanto você está andando, é fácil de andar, passear de bicicleta, né? Apesar de que a gente vai lá e olha uns vídeos desses assim no YouTube, tá até nervoso, não dá? É o equilíbrio dinâmico. O cara está andando no mesmo pedaço que o outro anda, né? Todo mundo anda de bicicleta numa fatiazinha de solo muito pequena, mas ali ele só tem aquela fatia. Se ele não acertar a fatia, né, ocorre um problema lá. Por que eu estou falando disso? Eu botei ali de propósito ela com rodinha, porque a gente anda bem com rodinha, mas não vai em muitos lugares, né? A gente pode regular o estado cerebral de várias maneiras. Certo? Como eu falei do filme, eu posso engendrar estados cerebrais com muita facilidade, de qualquer tipo. Né? E ao mesmo tempo que eu posso fazer isso pela vontade, eu também tenho um problema oposto. Dependendo da concentração de neurotransmissores que eu tenho no meu cérebro, eu tenho uma tendência a ir para um determinado estado emocional. Ok? Então, por exemplo, a pessoa que tem falta de neurotransmissores específicos no cérebro, muitas vezes tem a tendência de perder energia para tudo. Porque depressão, como eu falei, não é luto. Depressão é um estado em que a gente está desenergizado. Você não tem vontade de fazer nada. Não é preguiça, não é má vontade, é simplesmente falta de energia. Você não consegue energizar nenhum pensamento para que ele seja capaz de provocar ação. Então isso é completamente diferente dos estados que a gente normalmente pensa. Porque quando a gente vê a pessoa deitada lá sem fazer nada, está com preguiça, levanta, pô. Então o pior que você pode fazer com o deprimido é chegar lá e dizer, vambora, levanta aí, vamos pra festa. Não ecoa nele, de jeito nenhum. Quanto mais você faz isso, mais ele recrudesce na posição. Porque isso é característico dos estados psíquicos. Né? Eles tendem a ser de avalanche. Quando a minha perna dói, por exemplo, eu manco para não botar peso na perna, não é? Você vem pulando para não botar peso no pé, porque se botar peso no pé, ele vai doer. Então, ela manca para fazer isso. No psíquico, isso ocorre pela mesma via, a percepção e a ação. Então, se eu estou deprimido, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver luz, eu não quero comer, eu não quero fazer sexo. Cada uma dessas coisas me deixaria mais para cima. Mas eu evito tudo isso. E aí é estado de avalanche. Cada vez eu vou ficando mais deprimido. Da mesma forma, funciona para a euforia. Quando eu estou eufórico, eu não quero dormir, eu quero fazer todas as festas possíveis, eu quero falar o tempo todo, eu quero ver tudo que existe, eu não quero parar. Isso me deixa cada vez mais eufórico. Os estados psíquicos tendem a ser de avalanche. Você pega alguém paranoico, o cara tem medo de perseguição, ele começa a andar na rua assim. E se você começar a andar na rua assim, as pessoas vão olhar para você, né? E aí diz, todo mundo está olhando para mim. Estão mesmo. Isso é a profecia autorrealizadora. Ok? É a própria profecia autorrealizadora. Então os quadros psíquicos eles tendem a avalanche, qualquer quadro. Tá? Se a pessoa precisa tomar um relaxante, como álcool, por exemplo, no fim do dia, para poder fechar o dia, fechar o balanço do dia, em pouco tempo ela vai virar alcoólatra, porque isso vai se tornar uma avalanche. Ok? Da mesma forma, se ela precisa fechar isso com exercício na academia, também vai ser avalanche. Se é uma necessidade psíquica que eu não cuido,
e tento fechar com um parâmetro externo e subir uma avalanche, ok? Isso é uma das rodinhas. Ou seja, às vezes eu tenho dificuldades químicas no cérebro que me empurram para um determinado estado. Do outro lado, muitas vezes esse sintoma está sendo gerado funcionalmente. Por exemplo, você pegar a bula do Prozac, ou dos outros recaptadores de serotonina e for ler, um dos efeitos colaterais que está lá é suicídio. Já notaram? Por quê? Tem obrigado a ter listado lá como efeito colateral tudo que ocorre em pelo menos 0,1% da população, ok? Então, de quem toma aquele remédio, 0,1% pelo menos se suicidou. Por que ocorre isso? Quando eu estou deprimido, é muito comum que meus pensamentos se ocorram na forma de me manter cada vez mais parado. Um dos pensamentos de parar é: eu quero morrer. Não é? A gente não faz isso, não fala às vezes isso até. Meu Deus, quero morrer agora. Se pudesse morrer agora para eu ter que passar por essa vergonha, para eu ter que passar. Né? A gente fala isso. Né? Só que só fala, acabou, né? Acabou, tirou o estado mental, foi embora, a gente vai. O deprimido não, ele pensa com frequência na possibilidade de se matar. Só que ele não tem energia para fazer isso. Muitas vezes ele está deprimido para que não tenha energia para fazer isso. Então você chega lá e dá um comprimido que melhora a energia dele, adivinha o que ele faz? Ele realiza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os estados mentais, porque eles também são funcionais. É um outro jeito que ocorre a depressão, ou qualquer outro estado, tá? Você pega o cara lá que é workaholic, trabalha 20 horas por dia. Aí você diz: não, meu irmão, que isso? Não, vamos lá para um mosteiro para a gente descansar. Ele entra em depressão. Percebe? Muitas vezes o estado que você está se pondo, você está tentando compensar a sua bioquímica cerebral, porque a gente é assim. Por que alguns têm dificuldade de emagrecer? Né? Por quê? O workaholic, então, pode ser um tipo de depressão, não? Pode. É uma das coisas comuns. Você tem uma bioquímica cerebral que é depressiva e você compensa isso funcionalmente. Tá? O problema é que às vezes isso é tão forte que a compensação tem que ser muito exagerada. Que é a compensação muito exagerada quando algo piora aqui, você não tem mais para onde ir. Não tem mais como aumentar o botão aqui no dial, tá? Então, às vezes isso é funcional, mas tem que ser olhado, porque pode ser o oposto. A gente tem tendência a ser paradoxal nas questões psicológicas, tá? Então, cara, tanto pode ser alguém que está eufórico, e por isso ele trabalha loucamente, tá? Simplesmente para poder acalmar a euforia dele, como pode ser alguém deprimido que trabalha loucamente para poder dar conta disso. Ok? Tem alguns detalhes que a gente tem que olhar, mas é com muita calma, não é? Por isso que é importante você ter alguém que está de fora da situação, olhando para essa pessoa. Por que de fora da situação? Porque quando a gente está dentro da situação, qualquer coisa que você diga, o outro consegue entender como sendo parte do problema, né? Ele é, sei lá, meu companheiro, já que não pode ser minha mulher, né? Ele é meu companheiro, está deprimido. Digo: levanta daí, vamos lá, faz alguma coisa, tá? Ele está querendo me levantar para fazer as coisas para ele, tá vendo? Não quer me deixar na cama só porque ele quer que eu vá lá fazer comida, Aí você tira o motivo, literalmente. Por mais que você esteja fazendo pelo bem, você tira o motivo. É importante que tenha alguém de fora do campo falando com essa pessoa. O que vai ocorrer muito com isso? Você pega uma pessoa deprimida e dá um remédio para depressão, ok? Então vamos imaginar que essa bicicleta tivesse caída. Você dá um remédio, ela consegue botar ela em pé. Se a depressão é funcional, se ela está ali a serviço de alguma coisa, ela vai ir piorando. Ela vai estabilizar com remédio e vai ir piorando. O que é normal fazer? Você volta no médico, o médico aumenta a dose. Aumenta a dose, ela resolve e vai piorando de novo. Aumenta a dose, resolve e vai piorando de novo. Quando a depressão é funcional, você vai formando quadros cada vez mais complicados. Quando é o oposto, quando ela é bioquímica, né, o que vai ocorrer? Você vai dar o remédio, depois pode ir tirando e ficar com uma dose, muitas vezes, de manutenção. Né, porque a pessoa vai continuar equilibrada, a menos que ela pegue algum terreno muito irregular e tombe. Aí vai precisar, de novo, tomar alguma coisa. Então, assim, não é um quadro fácil. As pessoas, às vezes, acham que é muito fácil para resolver. Não é um quadro fácil. Porque ela pode estar calcada no físico, e todos nós recebemos um mecanismo para habitar. Alguns dão conta de lidar com ele, outros não. Ok? Ela pode estar calcada em uma situação... Isso aí adiante que
Não, depois eu vou. Ela pode estar calcada numa situação, lembra do luto? Ocorreu algo grave que eu não consegui processar e por isso eu caí em depressão, né, e estou com dificuldades para sair dali. Ou ela pode estar calcada muitas vezes em alguma coisa que eu estou querendo evitar. Então são quadros diferentes que a gente tem que olhar com cuidado para ver o que é. A gente normalmente quer saber uma receita de bolo. Me diga o que eu faço com deprimido, porque eu tenho um lá em casa. Não é assim? Não funciona desse jeito. Procure ajuda profissional, porque é um quadro grave. E pode levar, sim, no caso de uma medicação mal usada, etc., até uma situação de suicídio indevidamente. Sintomas, né? Então vamos lá. Mentais, dificuldade de concentração, falta de memória, pensamento de morte ou suicídio. No comportamento, perda de interesse de atividades interessantes, né, e prazerosas, incluindo sexo, inquietação, irritabilidade, isolamento. Os sentimentos que vão aparecer, eu termino falando isso. Lembra que eu falei das emoções? As emoções são estados fisiológicos que a gente coloca. Sentimentos é a leitura do espírito a respeito disso. É como eu entendo esse estado ocorrendo. Eu gosto de dar um bom exemplo com relação à raiva, por exemplo. Raiva é um sentimento. Você passa por alguém caído na rua e sente raiva. Não é possível alguém estar assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí você vai lá e ajuda a pessoa. Outra pessoa passa pela mesma pessoa caída na rua, sente raiva e resolve tocar fogo naquele mendigo. Percebe que a emoção foi a mesma e o sentimento foi completamente oposto. Um gerou a caridade e o outro gerou a agressão. Mas a emoção de base é a mesma. Emoções não são boas ou ruins, ok? Elas são a resposta fisiológica à situação que você está vivendo. Elas são curtas. Elas demoram no máximo 3 minutos. Os picos daqueles neurotransmissores demoram 3 minutos. Elas só se mantêm porque a gente resmunga. Né? Você notou? A gente sai para brigar com alguém, a gente sai dizendo assim, não é possível ele ter feito isso, o que ele está pensando? Quem é ele? Não sei o quê. Eu estou resmungando, porque se eu deixar a emoção cair, eu chego lá tranquilo, não tem mais raiva. A raiva dura 3 minutinhos. Depois disso, é justamente resultado desse elo de realimentação que a gente faz para manter a emoção. É por isso que aí vira um sentimento. E é por isso que você pega alguns espíritos viciados em determinadas emoções. Tá? Você vai pegar um espírito muitas vezes raivoso, ele não para de resmungar. Né? Permanentemente ele resmunga para manter a raiva que ele sente. Como é que puderam fazer isso comigo? Como é que... Mesmo por algo justo, não preciso... Não estou tentando... Mesmo por algo justo, como é que pôde aquela pessoa me assassinar, não sei o quê, ele vai ficar resmungando isso o tempo todo, às vezes a ponto de virar uma monoideia e ele perder até a forma corporal. Né? Espíritos ovoides, que André Luiz descreve, são pessoas ligadas à vingança, que se concentram tanto nisso que não conseguem nem manter a forma do corpo. Né? Não, não só a Hitler não. O Germano lá que ele descreve, ele tinha um monte deles. Que ele pegava e usava em quem ele estava obsediando, que era para poder drenar essa energia. Incitava a raiva e colava esses espíritos na pessoa. É isso aí, por aí. Então, voltando. Sentimentos. Então, essas coisas. A gente normalmente vai pegar pensamentos de tristeza, de culpa, de vazio interior, pessimismo, ansiedade e desesperança, tá? Por quê? Porque são pensamentos que levam você a ficar paralisado. A sensação que você tem é que você precisa estar desenergizado. Todos aqueles sentimentos desenergizam você. É importante a pessoa falar disso com alguém. Falar ajuda a organizar o pensamento. A gente sempre acha que só pensa com palavras. A gente pensa sem palavras. Muito mais do que com palavras. O pensamento verbal é uma faixa muito estreita. Então a gente sente as coisas. Quando a gente organiza numa fala, isso melhora. Por isso que funciona, a terapia funciona por isso, tá? Não é por outras coisas. Você vai lá e tem que explicar o que está sentindo para aquele cara chato que fica perguntando, né? Você diz, mas eu já disse, ele pergunta de novo. Aí você diz... O que ele está fazendo é fazendo você organizar o que está sentindo. E organizado você é capaz de achar a solução. Sem organizar, você não acha solução para coisa nenhuma. Nem para o pisão no pé que você levou no metrô. Você passa o dia pensando no pisão no pé. Cara... As pessoas hoje em dia, o mundo está perdido, pisar no meu pé, assim? A porta que cai. Exatamente, nem pediu desculpa, né? Tem mais um aqui.
Falando dessa sequência, né? Anedonia, falta de vontade de ter qualquer prazer, problemas psicomotores, a pessoa tende a ficar mais lentificada, fadiga, ela se queixa sempre que não tem energia para nada, você não vai pegar um depressivo saindo para correr, tá? Culpa excessiva por tudo, baixa autoestima, alteração de peso, distúrbio de sono e estado deprimido, tá? Sintomas da depressão. Vou voltar lá para o não vivido, para a ilusão que a gente tem e para quanto a gente vai transformando as coisas em sofrimento. Porque isso é típico do deprimido. Ele pega o que aconteceu e vai transformando isso em sofrimento. Então eu vou ler um textinho aqui, que é bem interessante, é um poema, né? Não é bem um poema, é uma prosa. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer. Apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Ok? Aquilo que eu estava falando de a gente pensa, cria uma realidade e sofre porque ela não ocorreu. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos. Por todos os filhos que gostariam de ter tido juntos e não tivemos. Por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos. Por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque... Aí mudou o tema agora sobre trabalho. Né? Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela as nossas mais profundas angústias se ela estivesse interessada em compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam. Todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso, se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos e nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Ele termina com essa frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O pessoal diz que ela é do Carlos Drummond de Andrade, mas na verdade não é não. É de um livro, né, que o título diz Você Deveria Continuar Dançando, do Tim Hansel, que ele fala sobre o acidente que sofreu e sobre as dores dele. Né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O foco que a gente tem que ter sempre. Dor vai acontecer conosco. É característica da nossa vida encarnada, não tem jeito. Né? A gente vai sentir dor. E não é só dor física que eu estou falando, dor emocional também. Cada uma das... Não tem como eu viver sem ter um projeto de vida. Ser humano é viver projetado no futuro. Né? Ele falava disso, ser humano é o eterno devir, é isso que ele está falando. A gente planeja, não tem como ser humano sem planejar. Não tem como ser um espírito consciente sem viver no plano. Ainda é uma ferramenta em que a gente não pode abandonar. No entanto, eu preciso ter sempre muito claro que o mapa que eu faço não é o território que eu vou andar. Eu vou planejar tudo na minha vida. Todas as coisas. Com quem eu vou casar, né? Com quantos filhos eu vou ter. A mulher, então, planeja em que igreja, com que roupa, né? Os espíritos têm que fazer esse luto. Ai, meu Deus, virei espírito, agora não vou casar na igreja. E o que eu faço com aqueles desenhos que eu fiz na infância, né? Então, assim, a gente planeja tudo. É isso mesmo, é característica de ser humano. Eu não tenho como viver sem ter um projeto de amanhã. Isso é tipicamente o que transforma a gente em humano. Antes a gente vivia o mesmo dia sempre, né? As várias espécies humanas, que a gente não gosta de falar disso, que existiram no planeta viviam o mesmo dia sempre. Foram mais de 11. Conhecidos a gente conhece 11 já. A espécie que a gente vive não é nem a mais longeva. A do Homo erectus levou 3 milhões de anos no planeta. A gente está 1 milhão e já está tenteando aí para querer esse... Não está não, tem gente dessa aí, tem 7 bilhões ainda aí. Então assim, a gente
trabalha com isso. A gente planeja, a gente calcula, a gente pensa o que vai fazer, a gente escolhe, mas tem que pensar que isso nem sempre vai acontecer. Isso é, né, o que, voltando lá para o Gênesis, Deus vira e fala quando a gente é expulso de lá. É muito engraçado se vocês forem ler, porque ele diz assim: agora vocês, Adão e Eva, né, são como nós. E a pergunta é: nós quem, né? Os judeus não eram monoteístas? Quem era esse nós que Deus está falando? O nós que Deus está falando é nos espíritos que planejam, que estão lançados no tempo. Agora eu penso sempre se aquilo deu certo ou errado, se foi bom ou mal, porque esse foi o pecado. A gente comeu o fruto da árvore do bem e do mal. A gente passa a viver o sofrimento. Mas ele é opcional. Quando eu começo a confiar em Deus, que Deus vai me levar sempre para o melhor lugar, que eu estarei sempre vivendo a coisa que mais me vai fazer evoluir, porque esse é o objetivo, a gente começa a sofrer menos. Vai doer ainda, não tem jeito, mas a gente sofre menos. E é o sofrimento que vai produzir esse estado de inação que a gente se coloca muitas vezes. Tá? Não é a dor, é o sofrimento. Quando é só a dor, quando eu só tenho um corpo depressivo, eu vou criando estratégias para resolver isso. Como eu falei, muitas vezes você vai ter gente que é workaholic, e é workaholic porque assim ele não sente parado. Né? Aí quando ele aposenta, normalmente tem um problema sério. Procure terapia quando aposenta, porque vai ter um problema sério. Né? Mas, aí é pelo menos. Para fechar, eu trouxe uma música que é bem antiga, O Consolador. Porque a doutrina tem esse lugar. A doutrina traz esses conhecimentos para um outro lugar que é mais próximo do que a gente vive, né? Então, vamos botar a musiquinha aí. Vocês conhecem? Esse ali eu volto, que não tem mais essa cara há muito tempo. Nem o Vitor, que também não tem mais essa cara há muito tempo. Essa música, então, falando da música, essa música foi composta. Meu pai faz influências espirituais com concurso de música que eu no Rio de Janeiro há muitos anos. E a música ia ser gravada e ia ser tocada na segunda comédia. E a música ganhou o concurso. E foi tocada na segunda comédia. E ela tinha uma introdução original que acabou se perdendo, que era recitada. Era assim, então é uma parte do evangelho. Sim, irmãos, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. São os que têm que ouvir, para ouvir os maiores sermos que têm oração para sentir, sentir o real esplendor, pois já existem as verdades do Consolador, Consolador. Consolador, Consolador.
muitas vezes fica atrás de tanta coisa e esquece a doutrina como consolo. É imprescindível que a gente estude, né? Afinal de contas, o Espírito da Verdade conclama isso. A gente é isso, né? Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, e instruí-vos, é o segundo. Então, por isso que a gente sempre se reúne para estudar a doutrina. Obrigado.